Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar a respeito das formações vegetais, dos biomas e dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Tá? Então a gente viu lá nas aulas anteriores a respeito da extensão territorial do Brasil, né? E a gente percebeu que essa grande extensão territorial do Brasil favorece que o aparecimento de vários tipos climáticos, né, que nós estudamos anteriormente, de várias paisagens, né? Então, a gente, falando lá em relação ao clima, eu já tinha conversado com vocês que a gente não consegue separar, né? Quando eu vou estudar clima, eu não consigo separar a vegetação, não consigo não falar da vegetação, não consigo não falar da hidrografia, do relevo, né? São indissociáveis. Então, para a gente poder chegar a entender, a compreender essa dinâmica das formações vegetais, das diferentes formações vegetais que nós temos no nosso país, a gente precisa ter claro aqueles conteúdos que a gente viu nas aulas anteriores, em relação ao relevo, em relação à hidrografia, em relação aos climas do Brasil, tá? Porque tudo isso vai interferir diretamente nas formações vegetais, nos biomas, nos domínios morfoclimáticos, certo? Então, para a gente começar a falar sobre essa formação vegetal, sobre os tipos de vegetação que nós temos no Brasil, eu trago aqui dois mapas para vocês. Nesse primeiro mapa, mostrando a vegetação original do Brasil, desde antes do descobrimento, na época do descobrimento, e aqui mostrando a vegetação atual, certo? O que a gente consegue perceber? Apesar de estarmos utilizando cores diferentes nos dois mapas, né? Infelizmente eu não consegui um mapa com o mesmo padrão, né? Não consegui dois mapas com o mesmo padrão de cores, mas a gente consegue identificar aí bastante coisa, certo? Primeiro, né? Se a gente olhar aqui, a gente vai ter apenas as formações vegetais. Então, aqui, todo o litoral em verde mais escuro, a Mata Atlântica. Num verde um pouquinho mais claro, a gente tem a vegetação de manguezais e restingas, certo? Aqui, esse azulzinho claro, mata de araucárias. Aqui em cima, no norte do país ali, a gente tem a mata dos cocais, né? Entre a caatinga e a floresta amazônica, aqui em verde mais clarinho. Então, aqui a caatinga e aqui a floresta amazônica, certo? Em amarelo, a gente tem os campos. Toda essa área branca aqui é o cerrado. Essa partezinha marrom, complexo do Pantanal. E aqui no sul, esse amarelinho diferentinho ali, a região dos Pampas, certo? O que a gente tem de diferente aqui? A gente vai ter a floresta amazônica, a gente vai ter a Mata Atlântica, mas o que mais chama a atenção da gente aqui é toda essa área roxa. Essa área roxa, lilás ali, ela não está indicando vegetação, ela está indicando uma área antropizada. O que significa isso? O que é uma área antropizada? É uma área onde a ação humana ela está presente, certo? Então, a gente pode perceber o quê? Olhando ali rapidamente esses dois mapas, que essa vegetação da Mata Atlântica, do Cerrado, né? Ela está bastante comprometida, né? Então, a gente já tem aí uma perda dessa vegetação, né, original, por conta diretamente da ação humana, né? Se a gente olhar aqui, ó, a região sudeste, a área mais, né, ou essa área mais urbanizada do Brasil, todo o litoral, né? Lembra que a gente viu lá quando a gente estava falando sobre a formação do território brasileiro,
sobre a ocupação do território brasileiro, que a gente viu que a área litorânea era a área que a gente tinha uma maior concentração populacional, né, por conta de que é aonde começou essa colonização do nosso país, e a gente vê em algumas áreazinhas, que nem aqui no Acre, aqui na região amazônica também, a gente vê alguns pontos nesse tom ali de lilás, né, de roxinho, são as áreas mais urbanizadas, onde a gente tem maior ação humana acontecendo ali. Então, a gente chega à conclusão, né, que essa vegetação original, ela já foi bastante devastada, certo? Para a criação, para a formação de cidades, para a criação de pasto, para a agricultura, certo? Para diversas atividades humanas, tá? Então, sempre que a gente ouvir aí essa questão, né, de ação antrópica ou área antropizada, vai estar relacionada diretamente aí à ação humana, certo? Então, agora a gente vai falar aí sobre os domínios morfoclimáticos, tá? O que são, né, domínios morfoclimáticos? Então, eles vão ser aí a combinação de um conjunto de elementos que a gente tem na natureza: relevo, clima, vegetação, que vão se interrelacionar, vão interagir, formando uma unidade de paisagem, uma unidade paisagística. Tá? Quem foi responsável por essa classificação dos domínios morfoclimáticos foi lá o professor Aziz Absaber, o mesmo lá de uma das classificações do relevo. Lembra que ele trabalhava com as questões morfoclimáticas? Então, essas unidades, cada unidade que ele identificou, ele chamou ali de domínios morfoclimáticos. Tá? Então, a gente tem 6 domínios morfoclimáticos no Brasil: o domínio amazônico, domínio do Cerrado, dos mares de morro, da Caatinga, da Araucária e das pradarias, certo? A gente já vai ver cada um deles com as suas características e algumas imagens ali mostrando esses domínios, ok? Então, a gente tem aqui um mapa. Esse mapa vai acompanhar a gente aí por algum tempo nessa aula. Então, aqui nós temos os domínios morfoclimáticos, o mapa dos domínios morfoclimáticos, certo? Essas áreas que estão em branco aqui são faixas de transição, tá? O que são as faixas de transição? São áreas onde a gente vai encontrar características que são comuns a 2 ou mais domínios. Então, se a gente for ver aqui, essa faixa de transição aqui, ó, vai ter características comuns ao domínio amazônico, à Caatinga, ao Cerrado, tá? Então, vai ter uma mescla de características, tá? Por quê? Porque você não consegue... o clima, ele não é... Você não vai ter assim, nessa área aqui vai ter o clima equatorial, daqui para cá já é o clima seco do semiárido. Não, também tem uma areazinha de transição, ok? Então, o domínio amazônico, todo esse verde aqui em cima, a gente vai ter como característica relevo de terras baixas. Lembra lá da aula sobre o relevo do Brasil? A gente viu que aqui a gente tem a planície amazônica, né? Então, terras baixas, clima equatorial, tá bem aqui próximo à linha do Equador. Lembra quais são as características do clima equatorial? Quente e úmido o ano inteiro, certo? A bacia amazônica, lembra que a gente viu aqui que essa área é bastante irrigada, né, com bastante cursos d'água, bastante rios, bastante caudalosos, tá? E a floresta amazônica, e ele é aqui típico dessa região norte, ok? Então, a gente tem aqui a imagem da floresta amazônica, tá? Com, né, as árvores, que medem, muitas delas chegam a medir mais de 60 metros de altura, e os rios aqui que cortam essa região. Aí, nós temos o domínio do Cerrado, que é esse amarelo aqui, mostarda,
certo? Essa parte aqui na região central do Brasil. Então, na região do Planalto Central, quais são as características? Planalto, né? Tá numa área de planalto, onde a gente vai encontrar, eles são planaltos sedimentares com chapadões. Lembram? As chapadas são aquelas formas de relevo que elas têm o topo aplainado, né? E uma parte delas é bastante escarpada. E vai ter aqui a vegetação de cerrado. Clima tropical continental, tá? Característica desse clima tropical continental. A gente vai ter 2 estações do ano bem delimitadas. Uma estação chuvosa e uma estação seca, certo? Chuvosa no verão, seca no inverno. E é a característica aí dessa região centro-oeste. Então, vai ter a vegetação de cerrado e vai ter as chamadas matas de galeria, né? Que são essas matas de galeria? A gente tem aqui a vegetação do cerrado, então a gente tem alguns arbustos, algumas árvores esparçadas, mais uma área de vegetação um pouco mais seca, né? E a mata de galeria é essa mata que ela tá como se ela, em áreas onde o rio ele é mais estreito um pouquinho, ela meio que vai formar como se fossem túneis por onde a água, a vegetação, né, vai formar ali a copa das árvores. Em alguns pontos elas chegam quase a se encostar, formando ali uma galeria por onde essa água passa, certo? Por isso a vegetação de galeria. Continuando aqui, a gente tem o domínio de mares de morro, que é esse tom mais clarinho aqui que aparece. Todo o litoral, toda a região lá do Nordeste, até aqui o sul do país, quase, né? A área principal corresponde à região aqui dos planaltos e serras da região sudeste, ó. Aqui ele tem uma faixa mais estreitinha, mas mais forte a gente tem aqui nessa região sudeste, né? Clima tropical, que favoreceu ali a criação de áreas mamelonares. O que é isso? São formas de relevo com elevações arredondadas. E essa área está coberta pela Mata Atlântica, né? Ou era a grande, né, vegetação nativa, é a Mata Atlântica. E essa Mata Atlântica aí é um dos biomas aí que está mais devastado, né? Por quê? Porque é a área onde a gente tem a maior parcela da população brasileira vivendo. Aí aqui a gente tem a imagem dos mares de morro, ó, você vê esses picos arredondados são as chamadas formas mamelonares, tá? Domínio da Caatinga é esse aqui que está em vermelho, né? O que a gente tem? Depressão delimitada por planaltos e chapadas. Escrevi errado ali. No slide de vocês vai estar escrito certinho, tá? Que eu vou disponibilizar. Então, ele está delimitado por planaltos e chapadas. Então, aqui o planalto da Borborema, as chapadas aqui. E ele é característico pelo clima semiárido. O que significa isso? Ele é quase seco. Chove muito pouco. Lembra que a gente falou lá do clima semiárido? A gente vai ter a chuva mal distribuída, irregular, mal distribuída, né? E com pouca incidência de chuva nessa região. E a vegetação característica aqui do domínio da Caatinga é a Caatinga, onde a gente vai ter essa vegetação seca, Caatinga, vem do Tupi-Guarani, que significa mata branca, tá? Porque quando ela tá seca, o tronco fica, os troncos são retorcidos e ele fica meio esbranquiçado aqui, ó. Se a gente olhar, ele tá bem esbranquiçado. E a presença dos cactos, né? Que são formas adaptadas à falta de água, né? A escassez de chuva o ano todo. Então, o que a gente tem que entender, né? Lembra que eu falei que a vegetação ela está diretamente ligada ao clima, né? Enquanto que nas áreas onde a gente tem maior quantidade de chuva,
como a gente viu lá na região amazônica, na região da Mata Atlântica, a gente vai ter como característica a vegetação sempre verde, tá? Ela vai estar sempre verde. As folhas, elas vão ser mais largas. São folhas que a gente chama de latifoliadas, elas vão ser mais largas. Por quê? Porque a folha é o mecanismo de troca gasosa que a planta tem. É por onde, entre aspas, a planta transpira, certo? Então, é onde ocorre esse processo de evapotranspiração da planta. Se a planta ela é adaptada a uma região onde tem abundância de água, ela não precisa reter água, ela não precisa guardar para depois, né? Por quê? Porque ela tá ali essa água abundantemente. Então ela pode ter a folha larga, ela pode evaporar bastante porque ela tem bastante água da onde retirar. Né? Tem bastante lugar da onde retirar a água que ela necessita para sobreviver. Nas regiões mais secas, o que a gente vai perceber? Ou em áreas onde você tem uma estação seca, a gente vai ter a queda de folhas na estação seca, adaptação das folhas para uma folha mais pontiaguda em forma de espinhos, né? O espinho é uma folha. Então, você diminui a área por onde a planta vai perder água, tá? Essa é a adaptação que as plantas têm. No caso de alguns tipos de cacto, ele também pode armazenar água, certo? Tá? Volta. Aí a gente tem aqui o domínio da araucária, certo? Que está aqui nesse verdinho mais claro. Então, a principal característica, né? Ele vai ter a floresta de araucárias e os planaltos no sul do país, região de clima subtropical. Lembra-se, clima subtropical, né? Então a gente tem as estações do ano bem definidas. E a gente tem aqui a floresta de araucárias, né? Que a gente tá bastante acostumado, porque faz parte até da paisagem do entorno da nossa escola. A gente encontra aí alguns bosques, né, onde a gente vai encontrar aí esses representantes da espécie. E o domínio das pradarias, aqui no sul do Rio Grande do Sul, tá? Então ele vai ser caracterizado por uma vegetação rasteira, por coxilhas e vegetação herbácea, tá? Então aqui as pradarias, você tem aí como se fosse um pasto natural, tá? Coxilhas é um relevo mais ondulado, então você tem colinas, certo? Biomas, né? O que é o bioma? A gente tem aqui a definição. É um conjunto de vida constituído pelo agrupamento de tipos e vegetação contínua, tipos de vegetação contínua identificável em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada, o que resulta em uma diversidade biológica própria. Essa é a definição de biomas do IBGE, certo? Então, você vai ter um tipo de vegetação contínua, identificável, que ela não vai se confundir com outra, certo? E vai ter uma condição geoclimática similar e vai ter uma história compartilhada. Então, os principais biomas brasileiros que a gente tem são 6, tá? A gente tem aqui o bioma da Amazônia, o bioma Cerrado, são 6. O bioma Caatinga, aqui no Nordeste, o Pantanal, Mata Atlântica, todo o litoral praticamente, toda essa parte aqui, e o bioma do Pampa, certo? Bioma é diferente de ecossistema, tá? O que são ecossistemas? São sistemas integrados e autofuncionantes que consistem em interação dos elementos bióticos, seres vivos, vegetação,
tudo que tem vida. E abióticos, ou seja, são componentes não vivos que vão influenciar os organismos vivos que são encontrados no ecossistema, tá? E cujas dimensões podem variar consideravelmente. Não apresentam uma definição espacial bem definida, tá? Bem delimitada. Não vai ter uma definição espacial bem definida, certo? A gente, dentro de um bioma, a gente pode encontrar alguns ecossistemas, certo? Então, aqui a gente tem um esquema, né, um mapa mental, mostrando esses biomas brasileiros e as suas características, tá? Então, a gente vai começar aqui pela floresta, pelo bioma Amazônia, tá? Então, o que a gente tem de característica do bioma Amazônia? Maior floresta tropical do mundo, tem grande biodiversidade, é onde tem a maior bacia hidrográfica do mundo, é uma região de clima quente e úmido, e a vegetação vai se dividir em mata de terra firme, mata de várzea, mata de igapó. A gente já vai ver isso, tá? Bioma do Pantanal, esse aqui, ó, Pantanal. É uma das maiores planícies inundadas do mundo, apresenta grande biodiversidade e ele é influenciado pelos biomas da Mata Atlântica, do Cerrado e da Amazônia. Compreende a bacia hidrográfica do Rio Paraguai, aqui, certo? Lembra que eu falei? Não dá pra gente dissociar vegetação, biomas do relevo, do clima e da hidrografia. Aqui embaixo, em azulzinho claro, a gente tem o bioma Pampa, conhecida também como Campos Sulinos. Tem um elevado potencial hidrelétrico por conta do relevo, região de clima subtropical e vegetação campestre normalmente uniforme. Você não, né, vai ter ali a vegetação como se fossem pastos naturais uniforme, tá? Bioma da Mata Atlântica, ocupando toda essa parte aqui, e o litoral. Então, você tem, né, ela vai compreender a região costeira do Brasil. Olha um dado interessante, hoje tem, né, restam menos de 10% da mata nativa. Por quê? Porque ela está nessa área mais urbanizada, onde a gente tem maior quantidade de população vivendo. É uma região de clima tropical úmido, vegetação ombrófila e estacional. O que significa isso? Então, ombrófila tem relação com a pluviosidade, né? É amigo da chuva, e estacional, porque vai ter uma estação seca, né? Uma estação de estiagem e uma estação bastante chuvosa. A estação chuvosa normalmente no verão, certo? Bioma da Caatinga, esse aqui em azul, né? É considerado o bioma mais seco do Brasil, apresentando baixos índices pluviométricos, né? Índices de chuva, pluviométrico, chuva, certo? Ok? Plúvio, com P, chuva. Flúvio, rio, com F, rio, tá bom? É um bioma exclusivo do Brasil, é caracterizado pela ocorrência de rios intermitentes e vegetação xeromórfica. O que significa isso? Tá? Rio intermitente. O rio, ele está presente quando está na estação, quando está chovendo, né? Ou um pouquinho depois. Durante a seca, o rio seca, ok? Ele não vive, não está sempre correndo o rio, a água, não está sempre com água. Xeromórfica, né? Ou xerófita, é uma vegetação adaptada a seco, tá? Um clima seco, adaptada à falta de água, certo? E é uma região de clima semiárido. Bioma do Cerrado, aqui é conhecido como savana brasileira, tá? Então, o que ele vai ter? Grande biodiversidade, um grande potencial aquífero,
devido ao tipo de solo que tem lá, abriga as nascentes dos principais rios brasileiros. A gente pode dizer aí que o Cerrado é a grande caixa d'água do Brasil, né? E é uma região de clima tropical sazonal. O Cerrado, todos os biomas brasileiros, na verdade, eles vão apresentar alguns problemas ambientais, tá? Aqui na Amazônia, a gente tem a questão do garimpo, a questão do desmatamento, certo? Na região aqui do Cerrado, a gente tem a questão das queimadas, ok? Na Mata Atlântica, também a questão do desmatamento, enfim, certo? E os rios, a poluição por conta, né, dessa ocupação e do destino aí, da má destinação dos dejetos, dos esgotos, né, e do lixo mesmo, né, nos centros urbanos, ok? Aqui a gente tem mais um mapa mental mostrando esses biomas, tá? E ecossistemas. O que a gente tem aqui a mais, né, daquele anterior? Aqui na região da Mata Atlântica, a gente tem toda essa faixa litorânea, a vegetação de restinga e as áreas de mangue, certo? Que são dois ecossistemas bem importantes aqui dentro da formação da Mata Atlântica, tá? São bem importantes mesmo. A gente tem aqui alguns problemas encontrados aqui na região do Cerrado, né? O solo, ele é mais ácido, então para a agricultura é preciso uma correção do solo utilizando-se a calagem, certo? A floresta amazônica, ela tem um solo pobre, tá? O que significa, então, né? Como que ela tem um solo pobre, como que tem aquela exuberância de vegetação que a gente viu alguns slides lá atrás. O que acontece? A floresta amazônica, ela se autoalimenta, certo? O que significa isso? Ela se autoalimentar, né? As folhas caem, né? Nascem outras no lugar, porque ela sempre se mantém com folhas, né? E essas folhas, os galhos, os animais, toda a matéria orgânica, ela vai se decompondo no solo, né, ali no chão da floresta, né? E essa decomposição da matéria orgânica é que vai fornecendo nutrientes para que a vegetação se mantenha. Então, se eu retiro a vegetação aqui da região amazônica, pode, né, e já em algumas áreas já está começando a aparecer, um processo de desertificação. E a gente viu, né, por que preocupa-se tanto em relação à floresta amazônica, em relação ao desmatamento? Por que o mundo inteiro se preocupa com o desmatamento na Amazônia, né? Porque a gente viu lá na aula sobre clima que é nessa região amazônica aqui que a gente tem a formação de uma importante massa de ar que ela vai atuar na região aqui na América do Sul, né, que é a massa de ar equatorial continental e que ela é quente e úmida. Se eu retiro a vegetação, esse solo sendo um solo bastante pobre, ele não vai dar conta de voltar à vegetação normal, né? Não voltando essa vegetação normal, ele se tornando, né, uma região meio desértica, essa massa de ar ela pode vir a se tornar, em vez de quente e úmida,
ela pode se tornar aí uma massa de ar quente e seca, né? E ela atua no Brasil inteiro praticamente, então ela vai causar aí uma série de, pode causar, né? Ela poderia causar aí uma série de problemas em relação a um desequilíbrio climático no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo todo, tá? Por quê? Porque a gente vive num grande, né? O nosso planeta é um grande ecossistema, onde os elementos bióticos e abióticos estão em interação. Então, qualquer alteração em relação à vegetação, ela pode causar interações em relação ao clima, que pode causar problemas climáticos, não só no país onde esse problema se originou, senão também em maior ou menor grau em outras áreas do mundo, certo? E aqui, por último, nós temos um perfil da floresta amazônica, tá? Então, aqui, ó, a gente tem uma linha mostrando o sentido, né? Então, aqui, tudo que tá para cá é sul e aqui é o sentido norte, tá? Então, do norte para o sul ou do sul para o norte na floresta amazônica. O que a gente vai ter? Aqui o rio, né? Um perfil de um rio. Percebam que aqui, ó, a gente vai ter uma vegetação que tá dentro do rio. Essa vegetação é a chamada mata de igapó, tá? Então, a mata de igapó, ela está constantemente alagada, certo? Aí, a gente tem essa outra partezinha aqui num azul mais clarinho, indicando, né, o nível das águas na enchente. O azul mais escuro, a água no período normal, né, no leito normal do rio, no leito principal do rio. E aqui, no azul mais clarinho, nessa linha pontilhada, mostrando o nível da água no período de cheia, né, do rio. Então, daí, nessa partezinha aqui, a gente tem um solo sedimentar, certo? Recente, um solo de várzea, e a gente vai ter uma vegetação de várzea, que vai, eventualmente, ficar numa área alagada no período de chuva mais forte. Então, aqui é um solo mais encharcado, mais úmido. E daí, o nosso terceiro extrato da floresta amazônica, a gente tem a mata de terra firme, né? E a gente tem aqui formado por sedimentos, esse solo formado por sedimentos, e essa mata de terra firme é uma região onde, em momento algum, a água chega, a água das cheias dos rios chegam nessa parte, ok? Então, aqui a gente tem o Planalto Norte Amazônico, a Depressão Marginal Sul Amazônica e os planaltos residuais do sul da Amazônia. Aqui, as serras e o planalto, na região do Planalto das Guianas. Só para a gente ter uma ideia de em que sentido que foi feito esse perfil, certo? Por hoje é isso. Eu vou deixar disponível os slides para vocês também, tá? Vai estar ali junto com essa aula. Leiam os slides. Esse conteúdo, ele tá lá no livro que também está disponibilizado para vocês, nos materiais, o capítulo 7 do nosso livro, tá bom? Que vai lá da página 65 até a página 76, ok? Bons estudos. Qualquer dúvida, perguntem ou no privado ou no mural, ok? Participem, façam as atividades, tá? Eu já mandei lá no e-mail de vocês as orientações em relação a como fazer as atividades que a SED manda, as atividades que eu mando, tá? E fiquem à vontade para perguntar, para tirar as dúvidas de vocês, ok? Obrigada, até a próxima.